Olá, está no ar o Jornal da Câmara. A edição de hoje começa com o quadro Momento Cidadão. Você vai conhecer o Comitê contra a Intolerância e a Discriminação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O grupo trabalha com alunos, professores e funcionários em busca de mais respeito e igualdade entre todos. Apesar de ser considerado um país plural com diversas etnias e crenças, o Brasil ainda registra casos de violência contra muitos grupos. As práticas preconceituosas ocorrem em diversos segmentos, inclusive nos espaços acadêmicos. Conforme dados da Ouvidoria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, entre 2011 e 2015 foram relatados mais de 50 casos envolvendo diferentes tipos de intolerância, como machismo, homofobia e racismo. E o número pode ser ainda maior, pois muitas vítimas têm medo de registrar as denúncias. Com o objetivo de preservar a pluralidade do espaço educacional, foi criado o Comitê contra a Intolerância e a Discriminação. A questão fundamental é que a gente tem que ter sempre o horizonte de que nem todo mundo vai concordar com a gente todo o tempo. Que discordâncias são naturais no ambiente universitário, porque são naturais numa democracia. Agora, o que a gente não pode tolerar é justamente qualquer tipo de ato que visa, por exemplo, a exclusão do outro, a eliminação física do outro, a agressão física do outro, atos de violência simbólica, principalmente dentro da universidade, porque isso está fora do debate racional. A universidade tinha que responder a isso, Então, ela nasceu com uma sinalização para a comunidade universitária da URGS, que tem uma porta de entrada de recepcionar as denúncias e que o comitê seja proativo em ações educativas, preventivas, interventoras no enfrentamento desses casos. O Comitê contra a Intolerância e a Discriminação é vinculado ao gabinete do reitor e está integrado à Ouvidoria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Criado em maio deste ano, o grupo reúne 10 integrantes, entre professores, alunos e funcionários. A gente vem muito num sentido de construir o comitê para ampliar o diálogo, que não seja só, apesar do comitê ter uma estrutura institucional, que ela não venha extremamente hierarquizada da reitoria para os estudantes, Que ela tenha um diálogo amplo, com participação dos diversos setores da universidade. Professora de antropologia, Denise Jardim, destaca que os casos de intolerância não ocorrem apenas entre alunos, mas também entre estudantes e docentes. Diante da realidade, o comitê, em parceria com a escola da URGS, deve oferecer cursos de capacitação para os funcionários da universidade. Esse é uma ação mais capilarizada para toda a universidade. A ideia de que há algumas manifestações de desrespeito e intolerância que são banalizadas como uma coisa natural, própria, que se pode fazer e que já são sentidas pelas pessoas como uma violência. Então, nesse sentido, para toda a universidade, essa ação está sendo gestionada como um módulo de capacitação. O grupo também pretende mapear os incidentes a partir das denúncias recebidas pela ouvidoria. As outras ações têm a ver com um mapeamento que a gente está fazendo de quais os lugares onde eclode, como foi o Campus do Vale, com uma aula que a gente fez aberta, então, como uma medida de discutir mais intensivamente o que são violências nas relações de gênero. Porque, afinal de contas, era lá que as meninas, alunas do curso no Campus do Vale, estavam sentindo-se assediadas e cerceadas no seu direito de expressão. Então, é nesse sentido que a gente fez uma ação pontual. E a ideia do comitê é essa, ou seja, não é uma questão só de fazer uma palestra aberta, e sim ir na unidade específica onde algum caso de intolerância tenha sido manifesto. Qualquer denúncia deve ser realizada na ouvidoria da universidade por meio do endereço www.urgs.br/ouvidoria. Não é preciso se identificar e as informações são mantidas em sigilo. Façam denúncias, nós estamos pedindo isso. Não tenham medo, não tenham receio, nos procurem a ouvidoria da URGS, façam as denúncias, porque só a partir dessas denúncias nós poderemos saber aonde efetivamente atuar. Só a partir dessas denúncias nós vamos saber o que está acontecendo na universidade e qual o foco do comitê deve ser. Porque se as pessoas não denunciarem, mais casos vão ocorrer, mais casos vão continuar acontecendo e não é isso que a gente quer, evidentemente.
Na última semana, a Câmara Municipal derrubou o veto da Prefeitura ao projeto de lei que concede licença-paternidade aos servidores municipais. O documento havia sido aprovado pelo Legislativo no final do primeiro semestre. A proposta segue regras determinadas pela legislação federal. O documento é de autoria da vereadora Fernanda Melchiona e do ex-vereador Pedro Ruas, ambos do PSOL. O texto original foi aprovado aqui no Legislativo no final do primeiro semestre deste ano e previa a concessão de 30 dias de licença-paternidade para os servidores do município. Na mesma ocasião, os parlamentares também votaram favoráveis a uma emenda sugerida pelo Executivo que reduzia este tempo para 20 dias. Mesmo assim, o projeto recebeu o veto total da Prefeitura. Segundo o líder do governo na Câmara, vereador Kevin Krieger, do PP, o veto foi um erro técnico. O parlamentar subiu à tribuna e liberou a base do governo para a rejeição do veto. Todos os vereadores que discutiram a matéria foram favoráveis ao projeto. 31 parlamentares votaram pela derrubada do veto. Os parlamentares também votaram um decreto que aprova as contas da Prefeitura de 2013. O documento teve parecer favorável da Comissão de Economia e Finanças da Câmara Municipal. Em plenário, o decreto recebeu 18 votos favoráveis, 4 contrários e 2 abstenções. Para o relator do projeto na comissão, o aval positivo do Tribunal de Contas do Estado já seria o suficiente para a aprovação da proposta no plenário sem maiores polêmicas. O vereador Airton Ferronato destacou o rigor com que as contas são analisadas pelos órgãos de fiscalização. No entanto, o tema gerou debate na sessão da última quinta-feira. Para a líder da oposição, o voto contrário às contas do governo foi em parte pela queda dos investimentos na educação infantil. Nós não aprovamos as contas de 2013, porque já lá naquele momento, em 2012 ocorreu também, mas em 2013 o Tribunal de Contas apontava que a Prefeitura não gastava o suficiente em educação infantil, mesmo sendo esse o nível de ensino prioritário da Prefeitura. E apontava que só para os 4 e 5 anos eram necessárias a criação de 9 mil vagas, 9 mil e alguma coisa, para cumprir as metas do Plano Nacional de Educação. E a Prefeitura não fez, apesar do apontamento. Segundo o vereador Airton Ferronato, todos os apontamentos feitos pelo Tribunal de Contas foram justificados pela Prefeitura. Na verdade, existe um parecer prévio do Tribunal de Contas. Existe uma análise preliminar e aquilo que se constata de deficiências na apresentação das contas pelo prefeito, o próprio tribunal encaminha, devolve o projeto para o Executivo e o Executivo explica caso a caso o que aconteceu. E normalmente essa justificativa significa sanar, explicou, dizendo que elas não existem. Na última semana, discussões em plenário marcaram a Semana da Inclusão Escolar. O tema foi debatido durante o período de comunicações temáticas em sessão plenária. Representantes do Fórum de Inclusão Escolar cobraram a aplicação de leis para garantir os direitos das pessoas com deficiência. Deficiente visual, a professora Olga Solange Erval citou dados do IBGE que apontam 45,6 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência no país. O número representa 24% dos brasileiros, conforme o levantamento de 2010. A representante do Fórum pela Inclusão Escolar avalia que não faltam leis, mas sim fiscalização para garantir os direitos desta parcela da população. Essa legislação toda contempla e traz no seu bojo tudo aquilo que nós almejamos para as escolas. Condições de uma verdadeira acessibilidade e permanência com qualidade na escola das nossas crianças. Porque não adianta simplesmente a escola se abrir e aceitar a matrícula. Nós queremos que a criança entre e permaneça na escola. Porque senão não vale a pena. Nós debatemos e discutimos, aí se criam as leis, mas se não executam, então não adianta nós estarmos simplesmente discutindo e trocando ideias. Alguém tem que cobrar, alguém tem que fiscalizar. O tema do período de comunicações temáticas foi sugerido pela vereadora Sofia Cavedon, do Partido dos Trabalhadores. A parlamentar é autora da lei que implantou a Semana Municipal de Inclusão Escolar. O debate no plenário fez parte das atividades alusivas ao evento. O Jornal da Câmara de hoje termina aqui. Obrigada pela audiência. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!